Oi pessoal, meu nome é Afonso Salgado do Instituto Salgado de Saúde Integral. Hoje viemos falar para vocês sobre um assunto denominado posturologia. A posturologia nasceu na França na década de 60, 70, através de estudo de pacientes que sofreram traumatismo craniano. Normalmente nasceu com Jean-Marie Gaget, um médico do trabalho, que começou a estudar os comportamentos e as reações físicas destes pacientes. Depois de terem quedas nas construções civis, esses pacientes fizeram exames e todos os exames estavam normais, não acusavam nenhum comprometimento mais sério. Mas eles apresentavam sintomas como enxaquecas, distúrbio de fala, muitas vezes distúrbio de apetite, distúrbio de sono e tinham muitas dores pelo corpo. Eles eram considerados pacientes psiquiátricos e no estudo bem profundo desses pacientes, ele conseguiu denominar e detectar então distúrbios muito sutis. E a partir daí, ele estudou as 4 primeiras entradas sensório-motoras e ele criou então a posturologia. Essas 4 entradas, elas são baseadas através de testes muito simples e hoje até usando instrumentos de aferição mais precisa. Nós iniciamos pelo estudo dos pés, onde os pés são verdadeiras plataformas informatizadas. Então, embaixo dos pés, nós temos receptores, principalmente na cabeça dos metatarsos, dos 5, embaixo do dedo maior, que é o hálux, e na divisão do retropé com o médio pé. Esses pacientes eles são colocados em cima de plataformas informatizadas e nós observamos então o deslocamento do corpo e o deslocamento sobre as áreas de pressão do pé. A segunda entrada sensório-motora, e é considerada pelos médicos e fisioterapeutas atuais como a mais importante, são os olhos. Nos olhos, o que nos interessa são o trabalho dos músculos oculomotores, que são verdadeiros, então, polias de reflexão. Esses músculos, eles trabalham para acomodar a visão e eles estão ligados intimamente com a região cervical e com todo o eixo do corpo, afetando diretamente a postura e afetando também diretamente a nossa visão e a nossa posição espacial. A terceira entrada sensório-motora vem a ser a parte vestíbulo-coclear, não relativa à audição, mas relativa à parte vestibular que nos dá sinais de equilíbrio. Portanto, realizamos testes dentro dos ouvidos, junto com otorrinolaringologistas ou através de testes específicos que vão sinalizar a posição da cabeça no espaço e do corpo também no espaço. E a última entrada, que foi estudada na década de 80 e 90, foi concebida através de estudos com dentistas. Esses dentistas puderam ver que a boca, não só no aspecto da mastigação, que vai dar informações ao sistema estomatognático, então à boca, ao estômago e aos intestinos, mas também pertinente à oclusão. Dependendo do tipo de oclusão, de como os dentes eles se encaixam, e dentro da nossa articulação temporomandibular, dentro da maxila e da mandíbula, ela pode afetar também a nossa postura. Então hoje nós tratamos as pessoas muitas vezes observando só a saída destas consequências. Por exemplo, nós tratamos de pessoas que têm problemas num sistema músculo-esquelético. Então vem para nós um paciente com um problema de joelho. Nós, fisioterapeutas, muitas vezes vamos avaliar o joelho. No conceito da posturologia, nós normalmente temos que avaliar a primeira entrada sensório-motora, exemplo, os pés. Então, quando esse paciente, nós vimos que ele pisa demasiadamente na parte anterior dos pés, no antepé, onde esta zona está bem vermelha e dentro do gráfico de estabilometria ele cai, desloca seu corpo para frente, nós vimos que o que desencadeia acima do pé é um reflexo chamado então reação positiva de suporte. Então o cérebro entende que quando você pisa na região anterior do pé, você quer andar. Ele dá então um estímulo para que sejam aumentados todos os tônus extensores, principalmente dos membros inferiores. Então vão aumentar os tônus dos músculos gastrocnêmios e o sóleo, a panturrilha, a batata da perna. Vai aumentar então a pressão e a tensão sobre os músculos do quadríceps,
que é um músculo que vai encaixar a rótula, a patela dentro do seu trilho, no fêmur, e isso faz com que muitas patologias aumentem, por exemplo, no joelho. Então, como que nós avaliamos? Avaliamos a posição espacial da pessoa com apoio dos dois pés, com apoio de um pé no chão, e depois nós avaliamos toda a consequência dessa cadeia ascendente, que pode partir do pé e gerar lá em cima, no último andar, um problema, por exemplo, na região cervical. Então, mais ou menos é assim que nós trabalhamos, observando cada entrada sensório-motora. Outros exemplos das entradas sensório-motoras na ordem, por exemplo, quando nós temos alterações nos músculos oculomotores, nós podemos ter ação muito grande sobre patologias da coluna vertebral. Exemplo, nós temos muitos pacientes que têm escoliose idiopáticas, que afetam adolescentes, a maioria das vezes afetando adolescentes do sexo feminino. Nós vimos várias pessoas utilizando então grandes coletes de Milwaukee que tentam estabilizar a coluna, e vimos muitas pesquisas que são trabalhadas através de prismas nos olhos e que normalmente colocam e corrigem a coluna vertebral nesta fase de crescimento. Então a entrada sensório-motora dos olhos é extremamente importante. Na terceira entrada sensório-motora nós temos a parte vestíbulo-coclear. Mas esta parte vestíbulo-coclear, ela atua dando informações principalmente de velocidade. Então, quando a pessoa ela tem grandes distúrbios, como aquele exemplo, você está sentado num trem, tem um trem do lado e você muitas vezes verifica ou tem a impressão de que o seu trem está mexendo, mas na verdade é o trem do lado oposto. Estas informações elas são confundidas nesta área e que muitas vezes são classificadas ainda no Brasil como vertigens. Vertigens existem várias. Esses desequilíbrios, normalmente nós endereçamos e direcionamos à otorrinolaringologia, mas é uma entrada sensório-motora muito importante para nós dentro da medicina e dentro da fisioterapia. E a última entrada é a entrada que envolve a oclusão, que envolve, portanto, a articulação temporomandibular e envolve a dimensão, que nós chamamos de dimensão vertical de oclusão. Um exemplo clínico. A pessoa, quando ela range os dentes, a pessoa, quando aperta os dentes, ela vai diminuir o espaço que existe entre essa ponta do nariz e a ponta do queixo. Diminuindo a dimensão vertical de oclusão, nós tendemos a deslocar todo o nosso corpo para frente. Ou o nosso pescoço vai para frente, nós vamos ter problema na região cervical, ou nós deslocamos todo o nosso corpo para frente. Nós vamos ter problema de quedas, como nós vimos em algumas pesquisas, principalmente na França, onde idosos que têm a sua dentadura, que têm a sua prótese total, quando eles desgastavam essa prótese, tinham maior queda. Então isso também é de saúde pública. Então a última entrada sensório-motora é a parte de oclusão. As opções de tratamento para a posturologia são várias. Estamos trazendo para o Brasil essas novidades que foram concebidas na Europa. Para a entrada sensório-motora dos pés, nós utilizamos palmilhas. São palmilhas posturais e são palmilhas termomoldadas. Essas palmilhas são confeccionadas com os elementos muito finos e constituídas através de materiais muito estudados, e esses materiais são colocados dentro de uma palmilha que pode ser usada tanto do lado social quanto também esportivo. A entrada sensório-motora dos ouvidos ela fica exclusivamente para os otorrinolaringologistas. As entradas sensório-motoras dos olhos, onde nós teremos aulas, por exemplo, com oftalmologistas, nós utilizamos prismas e através desses prismas com lentes nós temos influências muito grandes sobre a postura e sobre o sistema musculoesquelético. E na boca nós utilizamos vários tipos então de órteses, sejam órteses para a oclusão ou sejam instrumentos muito pequenos denominados de alfs, bem simples, que são colocados entre os dentes e as gengivas, abordado por dentistas. E através dessas 4 entradas sensório-motoras, nós poderíamos então influenciar a postura, mas agindo então nas saídas do sistema músculo-esquelético. E essa saída permite redução então de vários sintomas que podem envolver então desde desequilíbrios até dores crônicas, problemas posturais e problemas que envolvem também o aparelho então estomatognático. Para finalizar, nós fisioterapeutas atuamos através de técnicas manuais.
Através da posturoterapia neurosensorial, nós podemos então, por camadas diferentes, acionar então alguns mecanismos, de defesa. Então nós vamos seletivamente palpar e, através de manobras específicas, tratar do ectoderma, que ele vai dar origem então aos pelos, às unhas, os cabelos. Então são manobras extremamente suaves e que, através disso, nós podemos atuar dentro da parte emocional. Muitos são os pacientes que vêm com distúrbios de pânico, distúrbios de sono, distúrbios de depressão, que nós podemos então dar muitos resultados bons. Depois nós vamos atuar dentro do envelope das vísceras. Então esse é o segundo extrato de palpação. Nós vamos palpar vísceras, portanto melhorando a digestão, melhorando a excreção, melhorando então determinados problemas que são pertinentes a essas vísceras. E o terceiro envelope é o sistema músculo-esquelético. E aí nós vamos atuar diretamente sobre os problemas músculo-esqueléticos. Então hoje nós temos à nossa disposição um instrumento muito grande que é a posturologia e várias ferramentas diferentes para vários profissionais diferentes, sejam fisioterapeutas, médicos e dentistas. Lembre-se, saúde integral é qualidade de vida total.